Carro não é feito só de lata. No Brasil, muitos foram fabricados em fibra de vidro. O nosso jornalista especialista no assunto, Guilherme Roquette, pegou carona com um convidado especial para contar um pouco dessa história. Vamos ver? É o Atrás do Volante. Hoje, o assunto do Atrás do Volante são os carros de fibra populares aí nos anos 70 e 80, mas que hoje a gente quase não vê. E é por isso que a gente convidou o Alan Roisen, que é um especialista, né, empresário, especialista em carro também, conhece mais do que eu, tive até que estudar para poder fazer essa matéria, mas a gente vai conversar um pouco sobre ele. Alan, é difícil de encontrar carro hoje na rua de fibra, tá complicado. Tão raros, estão cada vez mais raros. Esses carros que, para aquela turma que cresceu nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, eram carros de sonho, eram os sonhos de consumo de toda uma geração. A gente pode dizer um pouco que a abertura do lado Collor, a abertura das importações, acabaram matando eles, né? É vencer ou vencer? Sim, das fábricas que tentaram sobreviver até os anos 90, as últimas que deram umas últimas remadas ao início dos anos 90, basicamente Burgel, Puma, a Puma já na mão de um grupo de Curitiba, Alfa Metais, realmente morreram com a entrada dos importados, que chegaram muitas vezes com preço muito competitivo. E a ideia hoje é que a gente tente encontrar algum desses aí na rua para ver se a gente consegue pelo menos entrevistar, conversar com o dono. Mas se a gente não conferir, tem bastante imagem para rodar aí. A indústria de fibra no Brasil, ela teve vários players. O produto de fibra, ele nasce muito cedo, ainda com várias fábricas de bugs e pequenos veículos para uso recreativo. A Puma, ela acabou se tornando uma das mais fortes, junto com a Gurgel e junto com a Miura. Quem nunca sonhou em ver um Miura, um 787, um Miura Saga, que era um sonho realmente, era um design inovador, eram carros esportivos. Tecnologia absurda. A Miura, ela nasceu com veículos extremamente rústicos, espartanos. O Miura Sport era um carro extremamente básico, literalmente carroceria, motor e câmbio. E ao longo da vida dela, ela foi implementando, colocando em linha de produção produtos que eram até considerados nobres, produtos considerados de luxo, que era o Tripower, que era vidros, espelhos e travas elétricas, uma coisa rara para a época, ar-condicionado, direção hidráulica. E para a gente ter uma ideia, a gente está falando de Miura, tá? A gente está falando de carro final dos anos 70 e anos 80, quando vidro elétrico e trava elétrica e ar-condicionado, que depois alguns tiveram, era uma coisa rara, uma coisa assim, muito difícil. Só o Del Rey Ouro, o Del Rey Guia, o Opala Diplomata tinham esses equipamentos. Dá pra gente dizer que o Miura foi o mais luxuoso de todos esses carros fora de série que foram fabricados aqui no Brasil? Talvez entendendo do ponto de vista, focando nos carros esportivos, realmente o Miura, ele tinha uma série de detalhes, inclusive estéticos, bem peculiares, falava. Mas eu lhe digo assim, que se o objetivo for ver luxo, conforto de um modo mais amplo, o Brasil, e aí era um dos meus sonhos de infância, porque eu tive, por uma pequena oportunidade de andar em algumas, eram as Furglines, que eram verdadeiras salas de estar. Era uma caminhonete, era um furgão embasado nos furgões americanos dos anos 60 e 70, aquele conceito de furgão caixotinho, confeccionado com o que havia de melhor, bancos que viravam, TV, frigobar, era uma sala de estar ambulante, eu achava aquilo o máximo. E tudo isso em cima de um chassi de F1000. Exatamente. Ou da SR, que tinha algumas que era o Chevrolet também, mas a maioria era da Ford, né? A maioria era da Ford. A Ford tinha um conjunto em cima da F1000 que se adaptava muito bem a essas montagens. Outra que tinha a sua liga de fãs
era da SR, que era uma fábrica, o modelo Ibiza, que era parecia uma orca ambulante, era redonda, mas era absurdamente demais aquilo, era O uma mais viagem. perto que a gente consegue chegar tá lá, ó, aquela Ford lá, aquela F-250, é o mais perto que a gente chega hoje. Aquela, se eu não me engano, é uma Tropivan, é uma fabricação atual, uma fabricação moderna. Ainda existem alguns sobreviventes desse segmento de fibra hoje. O Brasil, ele desenvolveu uma indústria fabulosa na fibra de vidro. O Brasil desenvolveu soluções, o Brasil desenvolveu uma tecnologia de produção excelente, exportou isso para o mundo inteiro. E o Gurgel, para a gente mudar totalmente de assunto, né, de modelo, é interessante ver como o Gurgel cresceu quando ele fabricava carros que não eram fabricados pelas grandes marcas, por exemplo, o Jeep, os SUV como o Carajás, que na época nem era SUV, né? Exato. Na época nem se tinha esse nome ainda. Só que o Gurgel, o que aconteceu com ele? Quando ele começou a querer fazer carro pequeno, quando ele começou a querer entrar no segmento das grandes montadoras, com o BR-800 e depois com o Super Mini, aí começou o problema dele. Não sei se tu concorda comigo, Alan, porque eu vejo que a queda do Gurgel, o final dos tempos dele se deu justamente quando ele começou a incomodar, quando ele começou a ter o boicote de não ter mais o motor Volkswagen para botar lá nos seus Jeeps. A Gurgel, na história dela, ela começou realmente com bugs e Jeeps pequenos, era um segmento de mercado pouco trabalhado pelas grandes fábricas do Brasil. E na minha opinião, o Gurgel, ele era simplesmente um gênio. Porque o Gurgel... Também acho que o Gurgel era um gênio. O Gurgel era um gênio, o Amaral Gurgel era um gênio, porque ele falava em SUV urbana realmente quando não existia. O Carajás, ele hoje é o carro, na minha opinião, que embasou o mercado que hoje é atendido por EcoSport, TR4, claro, respeitando as suas devidas diferenças, as novidades tecnológicas, a condição de uma grande indústria fabricar um produto com outro acabamento final. Até porque o Gurgel, ele era um engenheiro, então ele usava soluções rústicas, né? O parafuso à mostra, eram coisas que estavam ali para funcionar, não tanto para bonito, assim, né? Essa parte do rústico, ela é muito comum nessa indústria de fibra, porque a gente também não pode esquecer que todas as marcas, sem exceção, elas eram literalmente indústrias familiares. A gente não pode imaginar uma linha de produção de uma Miura, de uma Puma, de uma Damo, como um grande conglomerado industrial, uma fábrica como as de hoje em dia. A gente tem que ver essas fábricas literalmente como fábricas que começaram num fundo de quintal, numa garagem fechada, numa garagem escura, em cima de um sonho. Primeira pergunta, será que o Guilherme e o Alon conseguiram encontrar algum carro feito em fibra no trânsito de Porto Alegre? A gente mostra o final dessa história na próxima semana, na próxima terça-feira, aqui no Atrás do Volante.